Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal, onde a gente tá hoje, família, saca só. E é o seguinte, o tema mais pedido dessa semana, sem dúvida nenhuma, foi o banimento, né, do Instagram aí, determinado por uma decisão monocrática do juiz do Supremo, Alexandre Moral, que cada vez mais escancara que o Supremo se desviou da sua função há muito tempo. Em vez de cumprir as leis que são criadas pelos legisladores, eles agora se acham na cadeira de reis, como se fossem reis mesmo, ditadores. O Supremo é um poder que ele tem que existir, é óbvio, ninguém está falando contra isso. Só que, não só no Brasil, mas se você analisar de forma global, meus irmãos, de forma global, o que está sendo feito, principalmente nos avanços daquela agenda, que a gente sabe que é a agenda global, mas hoje eles chamam de agenda liberal, né? Essa agenda, quando ela não consegue comprar o tanto de político, quando eles não conseguem comprar as pessoas que eles precisam para aprovar uma determinada coisa dentro do parlamento, eles hoje usam o Supremo. E eu dou alguns exemplos para você. Recentemente, um país que eu nem vou dar detalhes porque o vídeo foi bloqueado, mas você sabe qual foi o país, né? Liberou o aborto com 6 meses de gestação. Ou seja, a criança está toda formada, é um ser. Quantos prematuros tem aí que nasceram com 6 meses, estão vivos, são pais e mães de família. Então, 6 meses de gestação e você legaliza que seja interrompido, você está legalizando, na verdade, que a mãe tira a vida do próprio filho. Essa é que é a verdade. Se é meu corpo, minhas regras, então o corpo da criança é um corpo próprio. Então também tem que ter suas regras. Então isso que está sendo feito, foi o parlamento eleito pelas pessoas de tal país? Não, não foi. É uma decisão do Supremo deles. E a mesma coisa aqui no Brasil. Casamento mesmo, das pessoas iguais, né? Que gostam da mesma coisa. Foi uma coisa do parlamento, certo ou errado? Foi uma coisa do parlamento? Não. O STF é que sai da sua função e começa a legislar dentro do país. E isso é feito, meus irmãos, porque essa agenda, ela está sendo, essa agenda liberal, que a gente sabe o nome real, é a agenda global, para uma dominação global, para que seja implementado um governo único e soberano, supremo, no mundo todo, com poder e jurisprudência no mundo, em todos os territórios. É preciso fazer essas coisas, criar leis globais, o cidadão comum pensando e se comportando como eles querem, tá certo? Eles vão dizer o que é certo, o que é errado, por isso é que tem esse politicamente correto, por isso é que tem esse cancelamento. Então, essas pessoas hoje, né, que fazem parte, como o Alexandre Moral, esses caras são as verdadeiras ferramentas do sistema. Por que isso acontece? Por que isso foi necessário? Porque agora com acesso à informação, muitas pessoas seguindo diretamente os deputados, os vereadores, os prefeitos, os governadores, hoje você tem um contato que você não tinha. Você não escutava o que o cara estava falando, você não via o que ele estava fazendo todo dia, passava numas rádios com uma péssima qualidade de áudio, não sei, quem é mais velho deve lembrar naquelas rádios AM, né, que passavam alguma coisa sobre o Senado, e você só via mais gente mais velha vendo aquilo ali, era um programa super chato. Hoje não, hoje você tem acesso direto aos caras. Então, quando o sistema quer que aprove uma coisa como o aborto, né, com 6 meses de gestação, o cara quer se vender, entende? Aquele político vagabundo, aquele corrupto, ele diz, poxa, velho, eu vou ganhar dinheiro se eu aprovar isso aí, vão me dar mais verba, só que as pessoas que me seguem vão ver, só que as pessoas que votaram em mim estão me acompanhando e eu vou ficar marcado pelo resto da vida, principalmente porque tem sempre a oposição, né, os que são contra aquele determinado cara, a determinada ideia dele, até pela treta de partido e tudo mais, que eu já disse que isso não deveria nem existir, a pessoa devia se candidatar direto, mas enfim, justamente pela essa rivalidade e o acesso que você hoje tem às informações, se o camarada vota um projeto desse, ele vai ficar marcado pelo resto da vida. Então, o que é que acontece com isso? Acontece que a informação acaba sendo contra o próprio sistema. É por isso que eles querem limitar. E aí o camarada quer se vender, mas diz, ó, não vou não, porque senão nunca mais eu vou me eleger. Não adianta eu ganhar um dinheiro agora e não conseguir mais me eleger. Então ele diz não, ele não aprova aquele projeto que o sistema quer que seja aprovado. Aí o que é que o sistema faz numa hora dessa? Ele quer aprovar aquilo ali e sabe que os parlamentares não vão por conta do povo. Porque eles não têm um controle absoluto sobre as pessoas, eles corrompem. E aí vão em cima e conseguem fazer o que querem, compram a pessoa. Esses caras sempre colocam na balança, não porque sejam honestos, porque sejam bonzinhos, colocam na balança. Tá, eu pego a verba, mas não consigo me eleger e aí perdo todas as verbas. Não, eu prefiro ganhar menos e fazer aquele lereado com o povo. Então o sistema tem que recorrer ao quê? Ao sistema judiciário. É exatamente isso que eles fazem. No dia, meus irmãos, que instalarem de fato, né, uma CPI da Lava Toga, muitos desses ministros vão cair, se brincar todos. Agora, por que isso não vai ser feito? Porque isso não está sendo feito. Eu digo para você, sem arrudeio mesmo.
Porque os nossos políticos, principalmente esses que estão no poder agora, que batem no peito e dizem eu sou honesto, né? Você estando com um fórum privilegiado, você sentado na cadeira da presidência, é muito difícil que alguém consiga te investigar. Nesse momento, todo mundo é honesto. A verdade é que as ações desse pessoal, que poderia sim, né, estar lá, isso aí é uma coisa democrática, é uma ferramenta da democracia. Ninguém está acima da lei, nem mesmo os ministros do Supremo. Então, se existe alguma desconfiança, se existe, né, citações deles, como foi naquelas delações premiadas, se existe citação disso, esquema de venda de sentença e tudo mais, a mínima dúvida disso, são homens públicos, deveria ser investigada. E uma CPI, se você não deve, meu irmão, ela não vai te atingir. Agora, o fato é que denúncias de jornalistas como o Cajuru, por exemplo, né, diz que esses homens têm uma riqueza que é incalculável, que seria impossível de ganhar isso honestamente, segundo o Cajuru. Quem é que convenceu o ministro Gilmar Mendes, por telefone ou pessoalmente, para ele dar liminar à meia-noite e soltar um ladrão da saúde, além de outras coisas que ele já roubava e já recebia propinas, o Alexandre Baldi, infelizmente de Goiás, que foi secretário do governo Marconi Perillo no início da sua vida no governo de Goiás, amigo do Marconi Perillo e sócio, daqui a pouco eu conto para vocês, e conto com provas. Quem é que poderia fazer com que ele saísse da cadeia às 2h45 da madrugada? E uma pergunta rápida para o Brasil, permitam-me. Qual é a pessoa normal que é presa neste país e que consegue ser solta às 2h45 da madrugada? Vocês já viram isso? Pelo amor de Deus, né? Convenhamos. O primeiro a ligar para o ministro Gilmar Mendes e pedir a ele esta gentileza de uma liminar para soltar quem estava preso por roubo da organização pró-saúde e por 4 crimes que são corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. Não é uma pessoa normal. São 4 crimes que levaram Alexandre Baldi à cadeia, preso pela Polícia Federal temporariamente, e depois a decisão do juiz da justiça se ele vai continuar na cadeia ou não. Aí, no segundo dia da cadeia, ele é solto dessa forma. O Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, hoje assessor especial de João Dória, que o colocou como consultor da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em São Paulo, que é presidida mesmo, Cláudio, por quem mesmo? Walter Baix, como é que é? Benjamin Stahlbruch, é isso? Que já foi banqueiro, né? Banco Safra, Vale do Rio Doce, Grupo Vicunha, enfim, ligado também ao esquema, tanto que contratou um ex-governador de Goiás que depois da eleição foi parar na cadeia, preso pela Polícia Federal também. A CSN contratou esse cidadão, entre aspas, que tem corrupções 1000 de denúncias contra ele. O Marconi Perillo foi o primeiro a falar com o Gilmar Mendes. Aí você pergunta, Cajuru, que moral o Marconi Perillo tem para convencer o ministro Gilmar Mendes, né, a fazer isso? Como o ex-governador do Mato Grosso, Simval, como Aécio Neves, tem gravações deles conversando e fazendo pedido semelhante a Gilmar Mendes, para livrar a cara deles. Isso todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe, não é notícia exclusiva do Cajuru. O Marconi Perillo é amigo do Gilmar Mendes desde o tempo que ele era governador de Goiás e que ele usava o dinheiro público de Goiás para patrocinar eventos de Gilmar Mendes em Portugal, os congressos jurídicos da empresa dele em Portugal, que já tiveram também patrocínio do governo federal, inclusive no finalzinho do governo Temer, 3 milhões da FUNAI patrocinaram
congresso jurídico de Gilmar Mendes. Daí a ligação dele com o governo. Inclusive, no terceiro mês do governo Bolsonaro, ele tinha um patrocínio fechado da empresa dele em Portugal para patrocinar o congresso. Na última hora, o presidente Bolsonaro rescindiu, cancelou, não permitiu que esse contrato fosse feito. Então, a ligação do Marconi Perillo com o Gilmar Mendes, ela vem de grana, ela vem de dinheiro, até porque não é uma relação de amor. Os dois não têm um caso, não porque sejam homens, não tem caso, é caso de amor, amor financeiro. Amor financeiro. O primeiro a ligar, então, Marconi Perillo, que pediu ao Gilmar Mendes para que também aceitasse um telefonema do João Dória, que não demitiu o Alexandre Baldi, pelo contrário, o Alexandre Baldi, que pediu 30 dias de licença para provar a sua inocência, porque, gente, um governador como João Dória, diante de uma situação dessa, o secretário dele, o secretário de Transportes, preso porque roubou o dinheiro da saúde, não ser demitido, convenhamos, é porque é gambá, cheira gambá. Os dois estão juntos. O que o Dória não quer fazer é demitir e amanhã correr o risco de uma delação premiada desse Alexandre Baldi, se ele for realmente parar definitivamente na cadeia, como Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, que foi quem o iniciou em corrupções, como a imprensa informou ontem. O caso dele começou em envolvimento de corrupção com Sérgio Cabral lá atrás, quando ele era secretário particular do governo Marconi Perillo em Goiás. Também o João Dória ligou para o Gilmar Mendes, pedindo exclusivamente a liminar e a soltura do bebezinho deles, né, o bebezinho de colo deles, o Alexandre Baldi. Então Marconi Perillo e João Dória, primeiro Marconi, conseguiram com o Gilmar Mendes a liminar e a soltura extraordinária das 2h45 da madrugada de hoje, desse ladrão da cadeia, lá por 4 crimes cometidos: corrupção, lavagem de dinheiro, peculato e organização criminosa. Roubo da saúde, senhoras e senhores jovens do nosso país. E para concluir, só para que todo mundo tenha aqui a noção, como o Cajuru está falando isso, entrem, eu tenho a cópia, a qualquer momento hoje eu vou exibir a cópia. Nós conseguimos a cópia, e qualquer um consegue, isso é público, o cartório de Pirinópolis, Goiás, cidade linda, de um povo extraordinário. Lá tem, simplesmente, pasmem, um contrato no cartório de uma compra de uma área de 1.045.000 metros quadrados. Eu vou repetir, a área é de 1.045.000 metros quadrados. Os sócios querem o quê? Querem esperar a aprovação no Congresso, porque querem ali construir um cassino. Quais são os sócios? Entre eles, o sogro de Alexandre Baldi, milionário, dono do laboratório Neoquímica, sócio da empresa Multimarcas e protetor do genro em negócios, evidentemente, a menos que ele agora faça a boa filha dele separar de um ladrão. Não é possível, né? Mas enfim, o Marcelo Limírio é sócio dessa área para ser cassino, junto com Marconi Perillo, que colocou o nome da mulher na sociedade, Valéria Perillo. Todo mundo sabe então que é ele, não é a Valéria, porque a Valéria nem dinheiro para isso tem. Tem depois que casou com Marconi Perillo, claro. Que casou na época que ele ficou rico, porque antes ele era pobre e a única profissão dele era simplesmente cumim, auxiliar de garçom. E também o dono de uma construtora em Goiás, que construiu o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no governo Marconi Perillo, que é uma suntuosidade, parece tribunal da Suíça, sei lá de onde.
Então, são sócios. Tem mais um sócio que daqui... Ah, e o Cachoeira, também sócio. São sócios desta área para cassino. Então, daí a ligação do Marconi Perillo com o Baldi e com o sogro dele, que é milionário. Entenderam? Daí, então, para concluir, o motivo pelo qual Marconi Perillo inicialmente ficou insistindo com Gilmar Mendes para conseguir eliminar e soltar o queridinho Alexandre Baldi às 2h45 da madrugada. E depois o João Dória também, por ser ligado ao Marconi Perillo. Marconi Perillo, que quando era governador, mandou dinheiro de Goiás para doação de campanha de João Dória. Podem pegar lá no registro de doações. O governo de Goiás fez doação para João Dória, candidato ao governo de São Paulo. Gente, é demais, né? Então, se isso de fato é um fato, que se investigue. E eu já disse, eu acredito que você também pensa a mesma coisa, meu irmão. Se você estivesse numa cadeira, né, de função de poder, uma função pública, por que você teria medo de uma investigação se você não devesse? Você ia ser o primeiro, eu seria o primeiro a dizer, ó, me investigue. Qual é o problema disso? Eu não devo. Investiga aí, puxa aí. E só vai provar o quão limpo eu sou. Agora, como não é o caso desses homens, então falou em investigação, o que é que os caras fazem? Pega o telefone, porque, meu irmão, você tem que entender uma coisa. Aquele áudio que vazou, do Mamãe Falei, do Arthur Duval, aquilo já mostra como ele é no pessoal dele, tá certo? No pessoal, você vê o que é que o cara pensa, como é que ele fala. Justamente o que a gente já viu, o que eu vinha falando aqui. Eu sempre disse, ó, não vou com a cara desse cara. Porque eu conheço um playboy, meu irmão, a 100 metros de distância. Trabalhei muito de peão, eu sei o que é isso. Eu vi lá os filhos do dono da empresa, o que é que eles pensavam, a maneira de se comportar. A gente reconhece isso de longe, meus irmãos. É por isso que a gente vai ficando velho e aí o pessoal até diz, o cara vai ficando velho e ele olha pra cara, de um dia esse caba não presta. Porque é assim mesmo, família. Você vai pegando experiência. Claro que a pessoa erra, mas é difícil, viu? Vou dizer pra vocês que é difícil. Aquele ali nunca me enganou, mas você vê só um pouquinho ali foi uma coisa íntima, né, dele, que só prejudica ele mesmo. Mas você imagina o que é que esses caras têm de esquema, o que é que eles fazem quando ninguém tá vendo. Os esquemas ilícitos, meus irmãos, entre essas empresas gigantescas, multinacionais que vêm para cá justamente para arrecadar, para levar o nosso patrimônio, como eu bem mostrei no nosso vídeo, onde eu mostrei o depoimento do Dr. Enéas, mostrei algumas entrevistas e mostrei também um trecho do livro Globalização versus Desenvolvimento, um livro que está caríssimo. Eu paguei mais de R$200, agora, se eu não me engano, está por 250. Um irmão nosso também disse, Davi, eu estava querendo comprar o livro, mas olha o preço. Pois é, esse tipo de material eles não querem que você tenha acesso. Ali aquele livro, Globalização versus Desenvolvimento, ele não é só um livro que fala do Brasil, ele faz um levantamento histórico de como as potências mundiais chegaram a esse nível, qual foi a política que eles usaram e como o Brasil está sendo prejudicado com essa entrega do nosso patrimônio, com essa desculpa de que nós vamos entrar no primeiro mundo. Não, na verdade, todas essas empresas, ela investe R$1 para levar 1 milhão. É isso que acontece. E esse real que ainda é investido é ao longo dos anos com o lucro da própria empresa. É um absurdo o que acontece. Quem fica rico nisso é só quem compra e quem vende. Tá certo? O político que vende, o político que está à frente dessa negociação, ele fica rico pelo resto da vida. O dinheiro entra na minha empresa, certo? Deixa de ser do Estado, do povo, passa a ser da empresa. A empresa pode pegar muito bem o lucro pessoal ali e passar para quem ele quiser. Isso aí se vira o quê? Propina. Aí o pessoal vai dizer, Davi, mas se abrisse para outras empresas entrarem, essas empresas, meus irmãos, têm os mesmos acionistas. É uma pirâmide. Esses donos do mundo, pronto, por exemplo, o dono de uma Shell, certo? Ele também tem ações da Petrobras. Isso é fato. Eles fazem tanto esquema, meus irmãos. Isso quem criou foi o Rockefeller. Quando viram o monopólio que ele estava fazendo lá nos Estados Unidos, as pessoas foram para cima para diluir o império dele. E o que ele fez foi isso. Ele criou as partições, colocou vários grupos, mas tudo pertencendo a ele. Então hoje, com essas ações de mercado e tudo mais, eles fazem exatamente isso. É legal fazer isso, inclusive. Então, se eu sou acionista dessa empresa, sou acionista daquela, por que eu vou colocar as duas para competir baixando o preço, para uma destruir a outra? Não, eu monopolizo e fica assim. Então não existe, de fato, livre concorrência. Não existe. Você vê os Estados Unidos, a quantidade, se você for ali para Miami, família, eu nunca fui, mas eu tenho amigos que moram lá, que trabalham lá. E eles dizem, Davi, o que tem aqui de mansão, que pertence a chilenos, a políticos brasileiros, ao pessoal estrangeiro, que fica só fechado as mansões.
As pessoas usam uma vez por ano, 2, 5 vezes no máximo. Porque os milionários já têm esse costume, eles ganham dinheiro aqui e vão para lá comprar suas coisas. E os políticos aqui fazem muito isso. Então, meus irmãos, o povo precisa acordar e entender o que significa de fato essa proibição do Telegram. Não se trata apenas de bloquear uma rede social, que já é um absurdo, mas se trata do que isso significa. É isso que eu vou mostrar para você, o absurdo que é, né? Que é uma decisão arbitrária, monocrática. Todo mundo já falou isso, a mídia está falando isso. Agora, a questão é, o que isso realmente significa? Significa que o Supremo tem na sua gaveta arquivos e investigações paradinhas ali dos nossos políticos. Mais de 70%, 80% desse Congresso, meus irmãos, 80% pelo menos, tem algum tipo de processo arquivado na mão dos homens. Então, quando se fala em investigar eles, abrir uma CPI, quando se fala em qualquer coisa que vai contra os interesses deles, ele já liga logo pro cara, ó, continua com isso aí, ó, vou tirar aqui o teu processo, beleza? Então, o Alexandre de Moraes, ele tá se sentindo maioral. Ele tem um espaço que ele quer e ninguém consegue peitar ele. Você vê o Bolsonaro, ele sai da cadeira, né, principal, ou seja, de presidente, e fica como um coadjuvante. Ele fica como se fosse um agente, um cidadão comum, reclamando em rede social, reclamando em entrevista, em vez de agir. Não tem a caneta, o cara pode agir, só que ele não age porque tem os filhinhos dele, porque tem ele mesmo. Muito esquema aí. E isso vai aparecer, eu acho até engraçado as pessoas que ficam bravas, revoltadas. Não, você tá falando sem saber. Aguarde, meu amigo. Várias coisas que eu falei aqui, que me classificaram, você não tem como saber. Mas os fatos mostram muita coisa. Você fazendo a leitura dos fatos, você consegue, eu não vou dizer que você adivinha, mas você consegue ter uma noção bem clara das coisas que estão para vir. Pelo menos 70, 80, 90%. Então, meus irmãos, é muito triste, porque à medida que eles vão fazendo isso, agindo de forma arbitrária, tirando uma rede social dessa, isso também acaba que deixando claro para as outras que tem que fazer o que esses caras querem. Olha, viu lá o que a gente fez com aquele lá? A gente faz com você também. Então, vocês esperem mais censura nas outras redes, porque vê aquilo ali e já começa, né, a também tremer. Dói no bolso, meus irmãos, uma coisa dessa. Enfim, meus irmãos, é triste a situação do país. Com essa quantidade de político canalha que a gente tem, infelizmente eu tenho que dizer para vocês que essa tendência é só aumentar. Isso aí só vai aumentar, meus irmãos. Infelizmente. E ainda mais, você sabe, né? As pesquisas estão dizendo aí que o Lula vai ganhar, e também tem essas urnas aí para lá olha, não vou nem falar. Mas enfim. E ele já disse, né? Que quer censurar mesmo a internet. Praticamente ele falou isso. Né, que tem que regular as Big Techs. Então imagine o que é que vai vir aí pela frente, meus irmãos. Realmente a coisa é complicada. Enfim, deixa a tua opinião aí. O que é que você sentiu vendo um cara, né, que não é rei, que não foi eleito por ninguém, que está se tornando literalmente o dono do país, faz o que quer e ninguém peita ele. Ele nem fala com os outros juízes, ele vai e faz e pronto. Como é que você se sente, meus irmãos, vendo isso? Deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. A gente volta às 5 da tarde, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.